É claro que a gente quer começar falando da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou mais de 120 mortos. Os moradores se mobilizaram para retirar da região de mata os corpos de quem morreu durante a ação policial e tivemos então acesso àquelas imagens deploráveis nesta quarta-feira. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Essa já é a operação mais letal do país, supera inclusive o número de mortos registrado no Carandiru. E o quanto isso tem repercutido e dividido a opinião entre autoridades e na sociedade também, hein? Rodrigo Viga, bem-vindo, meu amigo. Fala, meu comandante, tudo bem? Boa tarde para você, Cine. Boa tarde para toda a nossa bancada, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Você pode perceber que eu estou sem a farda, né, Cine? Porque estou no meio da rua aqui no Palácio Guanabara, bem pertinho do clube do Fluminense, da sede das Laranjeiras, porque ao lado fica a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Desde cedo estamos acompanhando, na verdade desde ontem, né, meu caro Cine? Estamos acompanhando esses últimos acontecimentos envolvendo a mega operação, que já é a maior não só da história do Rio de Janeiro, mas da história de todo o país, como você bem frisou e sublinhou, maior até do que o chamado massacre do presídio do Carandiru. Pois bem, se você conversar com as autoridades, com a cúpula de segurança, o discurso aqui tem sido uníssono, meu caro Cine. Todos estão batendo palmas, aplaudindo e dizendo que essa operação foi para lá de bem-sucedida. Por quê? Porque a gente falava sobre isso ontem, você vai lembrar muito bem. Criaram uma nova estratégia, agora batizada de Muro do BOPE, que acabou empurrando esses criminosos do Comando Vermelho para uma região de mata. E ali foi o circo de operações, como se diz, né? O palco, o local da batalha, do conflito, do combate entre as forças de segurança e os criminosos. Polícia do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, autoridades estão dizendo categoricamente e abertamente: as únicas vítimas inocentes desse episódio são os 4 policiais, 2 civis e 2 militares que acabaram morrendo. Os demais tinham sim ligação com o crime organizado. Ou tinham antecedentes criminais, ou tinham ligação com a facção criminosa. E baseado no que a Polícia do Rio de Janeiro está fundamentando essa argumentação, que está sendo referendada também pelo chefe do Estado, que é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Porque, segundo essas declarações dadas pelas autoridades da cúpula de segurança, os conflitos e confrontos aconteceram longe do que eles chamam das casas, das edificações, numa região afastada de floresta, de mata, que fica ali no topo dos complexos do Alemão e da Maré. Então, quem estava lá às 5, 6 horas da manhã, com colete balístico, fuzil na mão, roupa camuflada, pistola ou revólver, não estava contando as estrelas remanescentes no céu, não estava vendo o nascer do sol, estava, na verdade, atuando para a facção criminosa. Nós temos aqui a declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dizendo categoricamente: as únicas 4 vítimas dentre esses 121 óbitos contabilizados até agora são justamente os 2 PMs e os 2 policiais civis, inclusive os policiais militares estão sendo enterrados agora à tarde aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Cláudio Castro. Quais são os indícios que nos levam a crer que todos eram criminosos? Sendo bem sincero com vocês, porque o conflito não foi em área edificante, em área edificada, perdão. O conflito foi todo na mata. Então, não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. E ele será, ainda que se tenha alguma pessoa que por um acaso possa ter acontecido uma situação, será absurdamente extraordinário e nós corrigiremos assim que o dado oficial chegar. Você deve estar se perguntando, né, Cine, o que Rodrigo Viga está fazendo novamente no Palácio Guanabara, depois de passar pela cidade da polícia, que é o QG da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Logo mais, vou te explicar, viu, Cine, matar a sua curiosidade. Logo mais às 18 horas, aqui na sede do governo do Rio de Janeiro, vai acontecer uma aguardada reunião entre representantes do governo federal e o governador Cláudio Castro. Que representantes são esses? Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Souza. E ainda o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubo. O ministro Lewandowski não vai estar aqui para esse encontro, para essa reunião. E o que eu posso dizer de antemão desse encontro, já fechando
parcialmente a nossa participação aqui no 3 em 1. A relação da cúpula da segurança do Rio de Janeiro com esses 3 personagens é boa, é ótima. Agora, o que está faltando, meu caro Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é o reconhecimento do governo federal de que o Rio de Janeiro precisa desse apoio, dessa ajuda, principalmente logística. Equipamentos blindados pesados de Marinha e Exército para adentrar nessas comunidades com mais facilidade para executar ou os mandados de prisão ou os mandados de busca e apreensão. Aquela discussão de pedidos feitos, pedidos negados e operação sem apoio do governo federal. Dessa vez, a mais numerosa em número de mortos de toda a história do país, meu caro Cine. Exatamente, Rodrigo Viga. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Meu amigo, um ótimo trabalho para você no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está fazendo uma cobertura intensa e incompetente aqui na nossa Jovem Pan. E eu quero te perguntar também, o que a mega operação no Rio de Janeiro mostra sobre a PEC da segurança pública? Participe lá da nossa enquete. Ela é essencial para aprovar logo? Não mudará a realidade? Falta estratégia dos governos. Essa enquete está rolando no nosso YouTube e eu conto com a tua participação para a gente trazer a sua opinião daqui a pouco. Mas eu quero agora ouvir a opinião de vocês sobre a divisão política que acompanhamos e assistimos hoje, quando os corpos começaram a ser enfileirados ali na comunidade e muita gente começou a questionar a, digamos, letalidade da operação no Rio de Janeiro. Vimos o governador Cláudio Castro dizendo que as únicas vítimas foram os 4 policiais, 2 policiais civis e 2 policiais do BOPE, que foram atingidos durante o tiroteio e acabaram morrendo. E dizendo que possíveis pessoas inocentes serão, claro, agora esses casos serão esclarecidos e o governo vai agir com rigor para tentar reverter essa situação. Reverter a situação não é possível porque as pessoas já teriam morrido, mas justamente para investigar ou punir aqueles que, porventura, atuaram de maneira ilegal durante essa operação. Como é que você avalia essa divisão de campos, Gani? Mais uma vez a segurança pública no meio do debate e aqueles que questionam que não haveria a necessidade de uma operação que levasse a tantas mortes e o governador dizendo todos aqueles que foram atingidos são integrantes ou eram integrantes do Comando Vermelho e havia essa necessidade. Olha só, Evandro, eu acho que é uma fala bastante razoável do governador do Rio de Janeiro, porque eu não vejo de uma outra maneira, que fosse de uma outra maneira. Uma operação dessa magnitude, evidentemente que é um confronto de guerra. Acho também bem razoável o que ele disse, né? Até pela região que ocorreram todas as mortes, não me parece que ali teve baixas de civis. E se ocorreram, foram muito circunstanciais, foram mais minoria do que maioria. É claro que a gente sempre lamenta morte de civis, mas é uma guerra, é uma situação de guerra, não dá para ser muito diferente. E quem provocou esta guerra, diga-se de passagem, não foi a polícia. Quem provocou essa guerra foi o Comando Vermelho, com trincheiras, com barricadas, com granadas, fechando vias nos principais pontos do Rio de Janeiro. Agora, é lamentável também que o governo federal não tenha uma atuação mais contundente. Teve várias negativas o governo do estado do Rio de Janeiro e é claro que precisa das forças federais, precisa de forças militares, porque o que a gente viu ontem foi uma verdadeira faixa de Gaza aqui no Brasil. Fala, Piperno. Bom, primeiro que essa operação ela tem pontos cada vez mais obscuros. E a gente vai tentando entender e juntando as peças à medida em que as informações chegam. Primeiro, a gente tem que lamentar, sim, as mortes dos 4 policiais. Eu já falei sobre isso ontem. São pessoas que saem de casa para defender a nossa segurança e muitos, infelizmente, não retornam. Inclusive, um dos 4 era um rapaz que estava na polícia há 2, 3 meses. Muito se questiona sobre o fato de alguém com tão pouca experiência ter participado de uma operação dessa magnitude. Mas vamos lá aos pontos, para mim, cada vez mais inexplicáveis. Primeiro, ontem houve toda a batalha também de informações e de críticas e de acusações entre o governo do Estado e o governo federal, principalmente na figura do ministro Lewandowski, que estava lá em Fortaleza, deu números equivocados, totalmente diferentes daqueles que o governador anunciou. O governador informou no final da tarde e, de repente,
para perplexidade e para o estarrecimento geral, hoje de manhã, nós fomos informados de que o número de mortes que o governador passou mal chegava à metade do que realmente aconteceu. Por que isso? Quer dizer, por que não se contabilizou aquelas mais de 60 mortes ocorridas lá na região da Mata? Sobre a região da Mata, ontem eu falei com o Viga comparando com o que ocorreu em 2010, quando muitos criminosos fugiram do Morro do Alemão pela mata. E aí acabaram produzindo uma imagem que correu o mundo. Me parece que dessa vez, e ponto para a polícia, as forças de segurança estavam lá aguardando exatamente que eles voltassem a usar essa rota de fuga. E aí, então, ocorreram todos aqueles choques e dezenas de pessoas acabaram mortas. Agora, por que nem o prefeito do Rio de Janeiro foi comunicado sobre essa operação? O prefeito do Rio de Janeiro também disse que não sabia de nada. E vejam, o prefeito seria o responsável, por exemplo, por organizar estratégias de apoio, logística, mudanças. Claro, por que nem o prefeito? Então, quando o governador fala, bom, eu não avisei o governo federal, porque o governo federal não ia me dar nada mesmo. Ele já parte de uma presunção que eu julgo um pouco equivocada. Mas e a prefeitura? Por que não? E no caso do governo federal, ficou muito claro também que ele queria blindados e há uma questão, infelizmente, uma questão burocrática a respeito disso. E acho que isso tem que ser melhor. Oi? Da GLO? Sim. Agora, será que o governo federal poderia fornecer só blindados? Quer dizer, o governo federal não tinha mais nada para oferecer. Por que o pedido dele ficou restrito a isso? Como ele mesmo informou. Então, eu quero entender mais sobre essa operação. Pois é.